Olá! Então hoje eu quero falar sobre as cordas da lira e Santa Teresinha, ou Santa Teresinha e as cordas da lira. O que é esse negócio das cordas da lira que tem aqui no título do meu canal no YouTube? Talvez você entrou aqui, assistiu outros vídeos e aí ficou curiosa para saber. Se você não leu a descrição, né? Então fica mais difícil também de saber o que são as cordas da lira. Mas na descrição tem algo muito vago, muito, digamos, abstrato sobre o que é isso. E aí nesse vídeo eu me propus a explicar melhor, como que uma introdução desse tema, que é um tema que eu já tô falando, dando umas pinceladas por aí, sem falar com esses termos que eu vou colocar aqui, mas que de agora em diante eu vou tentar falar mais e toda vez que eu falar eu vou ter que explicar novamente, né? Para aqueles que ainda não, que forem chegando e tudo. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Não sei se você conhece essa santa, mas este livro, na verdade, não foi esse livro é das obras completas de Santa Teresinha. Só que existe um livro dela que é uma autobiografia que se chama História de uma Alma. E esse livro eu li no ano de 2013. História de uma Alma eu li em 2013, quando eu estava no meu primeiro ano de vida missionária. E quando eu li esse livro, eu tive uma experiência muito forte com Santa Teresinha, de forma especial sobre as pequenas coisas. Ela fala muito das pequenas coisas, que as pequenas coisas agradam mais a Deus se feitas com amor do que as grandes coisas feitas sem amor. Então, resumindo, né, toda a teologia dela, não adianta de nada você viver uma vida espiritual em que todo mundo olha para você e diz: nossa, como Thaís é orante, como Thaís é próxima de Deus, como Thaís sabe das coisas. Se nas pequenas coisas do dia a dia, das pessoas que estão ao seu redor, mais próximas de você, você não vive, você não as serve com amor, você não sorri para elas, você não vive aquilo que no seu dia a dia mais é pedido de ti. E vários outros santos também retrataram isso, né? A gente consegue ver em Madre Teresa de Calcutá que ela colocou o nome de Teresa exatamente por causa de Teresinha, porque ela queria viver essas pequenas coisas, amando os pobres. A gente consegue ver em São José Maria Escrivá, quando fala: faz o que deves, está no que fazes, e várias outras partes que ele vai falando sobre a importância de viver com leveza a nossa vida e de viver nas pequenas coisas aquilo que a gente quer fazer para agradar a Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor. É claro que a gente também tem que tentar viver para os outros que estão mais distantes, mas se a gente não consegue viver para aqueles que estão ao nosso redor, como é que a gente vai viver para os mais distantes? Como a própria Madre Teresa também falou, muitas pessoas perguntavam para ela, né, o que é que eu posso fazer para mudar o mundo, né? Porque o jovem de hoje, não que eu não seja jovem, né, mas digamos, a minha geração e a geração Z tem muito essa questão de mudar o mundo. Eu vejo que a geração X, né, que é a geração dos meus pais, tinha muito essa questão de eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir, eu tenho que crescer, eu tenho que alcançar algo a mais e tudo. Por mais que seja também um pouco daquela geração hippie, né? Porque a geração X eu acho que se alongou muito. Mas existe também muito esse valor do trabalho. Mas a geração Y e a geração Z já estão mais nessa dimensão do mundo globalizado. Então, para eles, né, para nós e principalmente para a geração Z, a gente quer muito mudar o mundo. A gente quer muito que o mundo seja assim, que seja assado, mas a gente não consegue mudar a nós mesmos. Então, isso é um grande problema que a gente consegue perceber nas nossas próprias vidas. Eu tinha isso, eu vivia isso, eu ainda vivo muitas vezes, com aquelas altas realidades, idealizações ilusórias, coisas que eu quero fazer para que o mundo seja diferente para os meus filhos, para os meus netos, porque não tem como viver no mundo assim e tudo mais. Muita gente sempre faz muito esses discursos, né? E pensa que o problema está nos outros, mas não tenta mudar a si mesmo. Então Madre Teresa respondia, né? O que é que eu posso fazer para mudar o mundo? Madre Teresa respondia: vá para sua casa e ame a sua família. Que muitas vezes é o mais difícil de fazer, porque são aqueles que a gente tem que estar ali do lado todos os dias, percebendo todas as fraquezas, percebendo tudo aquilo que eles fazem que nos desagrada, tudo aquilo que faz a gente ficar com raiva deles, mas e é por isso mesmo, nessa pequena coisa de amar a sua família, é onde vai agradar mais a Deus. É onde Deus vai olhar e vai dizer: esse sacrifício dela foi maior do que se ela tivesse
dado o salário dela todo para um pobre que ela viu na rua, por exemplo, né? Para falar um exagero, assim, né? Para falar uma grande obra que a gente pode fazer, que também é bom, entenda, mas às vezes a gente está muito focado nessas coisas grandes e não para pensar nas pequenas coisas. Então, digamos que essa é a teologia de Santa Teresinha. Resumindo muito drasticamente, né, essa teologia dela. E que me encantou, desde que eu tive o primeiro contato com essa teologia de Santa Teresinha, em 2013, né? Porque eu tinha muito essas idealizações de fazer coisas grandes. E, por exemplo, Santa Teresinha era da ordem das Carmelitas. E que ela já tinha passado pela reforma de Santa Teresa d'Ávila, né? Que Santa Teresa d'Ávila foi a reformadora da ordem das Carmelitas. E por isso que Teresinha também, o nome Teresinha era Teresa mesmo, ela não mudou de nome, mas ela tinha muito essa devoção também a Santa Teresa d'Ávila, né, que era a sua fundadora, digamos, a reformadora da Ordem do Carmelo. Então, Santa Teresa d'Ávila tinha muitas realidades espirituais místicas, né? Existiam muitas realidades que ela vivia, por exemplo, de levitação, de não sei o que. Tiveram muitos santos que viveram isso, né? Mas diferente desses santos, Teresinha olhava para Santa Teresa d'Ávila, olhava para os grandes santos da igreja, por exemplo, Santa Joana d'Arc, que ela também era muito devota. Santa Joana d'Arc simplesmente salvou a França, né? Assim, existiu aquela Guerra dos 100 Anos, que foi a França versus a Inglaterra, e a missão de Santa Joana d'Arc foi liderar o exército francês, e ela era uma adolescente, tá entendendo? Então, assim, Teresinha olhava para essas grandes santas, Santa Teresa d'Ávila, Santa Joana d'Arc, de forma especial, que viveram experiências místicas, que viveram experiências de guerra, que viveram experiências extraordinárias, digamos, e que foi a missão delas. Tudo bem? E Santa Teresa olhava para ela e dizia, como é que eu vou poder ser santa desse jeito? Eu não vou conseguir ser santa assim. E numa experiência com Deus, ela foi percebendo que ela precisava ser a santa das pequenas coisas. Então, foi isso que me chamou a atenção, porque eu também queria ser uma santa das grandes coisas. Eu também queria ser como Santa Teresa d'Ávila, como Santa Joana d'Arc, que era conhecida pelos seus grandes feitos. Santa Teresa d'Ávila reformou o Carmelo, fundou um Monte Carmelo, vivia experiências místicas com Deus. Santa Joana d'Arc liderou o exército francês para lutar contra os ingleses e ela venceu a guerra, depois morreu na fogueira. Então viveram realidades muito fortes, muito grandes. E Teresinha olhava, quem sou eu para viver isso tudo? Mas ela também foi santa e ela também foi doutora da igreja. Então essa teologia espiritual de Santa Teresinha, que se chama Pequena Via, se transformou em um dos caminhos que pela fé a gente consegue alcançar a santidade. Só existem 3 doutoras da igreja, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha e Santa Catarina de Sena. Então, assim, simplesmente ela, na sua pequenez, se viveu essa grandeza de ser doutora da igreja, entendeu? E hoje ela é muito venerada por todos nós, né? Então, eu tinha um preconceito com Santa Teresinha, porque todo mundo me dizia que ela era muito mimimi. Então, antes de conhecê-la, eu tinha esse preconceito com ela, mas quando eu tive esse contato com o livro História de uma Alma, que até hoje é o meu livro favorito da vida, eu pude perceber a grandiosidade da teologia dela, né? Então, e onde é que entram as cordas da lira nisso tudo? Eu já dei algumas dicas aqui no que eu ia falando de Teresinha, né? E das pequenas coisas, de amar aqueles que estão próximos a nós. As cordas da lira fez parte também um pouco, e que eu ouvi falar sobre isso numa música que se chama Hino de Amor. Teresinha falava muito do amor, né? Ela dizia que eu serei o amor. Ela queria ser tudo, né? Ela queria ser uma grande missionária, mas ela nunca saiu da França. Ela queria ser uma grande mística, mas ela nunca teve realidades místicas comprovadas, assim, né? De levitação, de coisa assim. Ela queria ser médica, doutora. Ela queria ser tudo, E aí ela teve essa experiência que Deus falou para ela, eu quero que você seja tudo, mas o que é ser tudo? O amor. Então ela na História de uma Alma tem esse momento em que ela diz, eu serei tudo. Na igreja, minha mãe, eu serei tudo. Porque ela escreve esse livro dedicando à Madre Superiora dela, Madre Genoveva, e depois que é a irmã dela, né? Que era Paulina. A história de Teresinha é fantástica, né? A família dela toda, pra você ter noção, os pais dela são santos, né? Os pais dela e ela são santos, e tem uma das irmãs dela que tá também em processo de beatificação. Então, uma família de santos, né? O que é que a pessoa quer mais?
E aí ela disse, eu serei o amor. Na igreja eu serei o amor. Então o que é mais importante do que ser qualquer outra coisa é ser o amor, é a caridade, né? E que o próprio Cristo sempre nos falou. Então, assim, como é que a gente pode viver esse amor de forma concreta, de forma prática? Que às vezes a gente fala, o amor, você tem que amar as pessoas, ficam muito no mundo das ideias, né? Mas agora vamos trazer para a forma prática. Então, as cordas da lira, eu descobri as cordas da lira na música. Vem, Senhor, em tuas mãos, recolhe as cordas de minha lira, para que eu toda seja um hino ao teu amor. Então, a lira, que é um instrumento musical, né, tem cordas. Então é como se essa lira tivesse 4 cordas. Eu não sei quantas cordas de fato uma lira tem que ter 5, 6, não sei quantas são, mas vamos imaginar que é uma lira que tem 4 cordas, certo? E como é que eu posso ser esse hino ao amor de Deus? Através desse afinamento das cordas da minha lira. Então, para que eu toda seja um hino ao teu amor. Então, eu que sou essa lira, eu que sou esse instrumento de música, né, de produzir música, eu não quero ser um hino de funk, eu não quero ser um hino de pop, eu não quero ser um hino de rock, eu não quero ser um hino de MPB, eu não quero ser um hino de bossa nova, de jazz, por mais que alguns desses estilos musicais são até bons, né? Mas eu quero ser um hino do amor de Deus. Eu não quero ser qualquer hino, eu quero ser um hino ao teu amor, ao amor de Deus. Então, essas cordas, elas precisam estar afinadas de forma que toque uma melodia que é um hino do amor a Deus, em que vai subir assim, né, para Deus como um incenso de amor. Então, assim, ele vai ouvir a música das cordas da nossa lira lá do céu e vai ficar extasiado porque a gente está tocando com a nossa vida um hino ao amor dele, né? Ficou uma coisa muito espiritual, né, filosófica, mas enfim. Quais são essas cordas? A primeira corda é o de ser filha, que é tanto filha dos seus pais, né? Ser filha dos seus pais, ou seja, a dimensão de ame sua família é primeiro ame seus pais. É a primeira, tá nos mandamentos, tá em todo lugar, né? Honrar pai e mãe. E você precisa amá-los, primeiramente porque eles te deram a vida. Não importa se você foi abandonada, se você foi jogada no lixo, se você foi encontrada por outras pessoas que foram seus pais, mas você também precisa ser grata aos seus pais biológicos. Porque, querendo ou não, principalmente hoje, eles poderiam ter te abortado, né? Grata a Deus, que é o seu pai do céu, e também aos seus pais biológicos. Eu sei que isso também pode ser realidade de muitos traumas e tudo, mas é um caminho de cura para que você possa chegar nesse momento em que você diz, tantos santos viveram isso, assim, né? Que você diz, eu sou grata aos meus pais aqui na Terra, meus pais biológicos, ainda que eles tenham me abandonado, ainda que eles tenham tentado me abortar, ainda que tenha acontecido várias coisas comigo. Então, a primeira corda é de ser filha. A segunda corda é de ser irmã. Então, como é irmã, tanto biológica como espiritual? Biológica é se você tem uma irmã que é filha dos seus pais, né? E aí você tem essa irmã biológica. Irmã espiritual, nós somos chamados a ser irmãos de todas as pessoas, de todas as criaturas de Deus, né? De todos os filhos de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, logo todos nós somos irmãos uns dos outros, né? Então tem aquela passagem que diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, quem é o próximo? É o meu irmão. É o meu irmão que é o meu vizinho, é o meu irmão que trabalha comigo, é o meu irmão que eu passo por ele na rua. Todas as pessoas são seus irmãos. É meu irmão que eu considero meu inimigo. Então, todos eles são nossos irmãos. Então, para a gente conseguir afinar bem as cordas da nossa lira, a gente tem que ter afinado de ser filha, a de ser irmã, ou seja, conseguir se relacionar bem com nossos pais, se relacionar bem com as pessoas, com todas as pessoas. Então não tem isso de, meu inimigo e tal. E Jesus, amai vossos inimigos. E Jesus, perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas estavam matando ele. Então, assim, que tipo de inimigo você pode ter se Jesus pediu para o Pai do céu perdoar quem matava eles, entendeu? Quem matava ele. E ele era inocente. Muito diferente de todos nós, né? Que a gente, de alguma coisa, a gente é culpado. Ainda que não seja culpado do que os outros estão nos acusando, estão falando mal de nós pelas costas, não sei o que, mas de alguma coisa a gente não é totalmente inocente como Jesus era. E mesmo assim ele perdoou, né? Mas Jesus é porque Jesus é Deus, você não me conhece, você não sabe como é. Enfim, a gente vai falar mais sobre essas coisas nos próximos vídeos, certo?
A terceira corda é a corda do ser esposa, né? Ou ser esposo, em que você vive uma realidade esponsal com seu marido, na dimensão do chamado ao matrimônio, que é a dimensão realmente biológica, né? Em que você se une ao seu marido, vocês formam uma nova família, vocês são uma só carne. E também existe a realidade espiritual. Como assim a realidade espiritual de ser esposa? Todos nós somos esposas de Cristo, porque todos nós somos igreja. O matrimônio é uma representação, o matrimônio biológico, o matrimônio vivido aqui na Terra, é uma representação do matrimônio de Jesus com a sua igreja. Porque Jesus morreu pela igreja, assim como os esposos aqui na Terra têm que morrer pelas suas esposas. E nós, esposas, precisamos nos doar aos nossos maridos como a igreja se doa a Cristo e tudo. Então é toda essa relação de Cristo com a igreja que é a que nós vivemos com nossos maridos. E nós todos, homem, mulher, casado, solteiro, padre, freira, todos nós da igreja temos a alma esposa de Cristo, por causa dessa realidade, certo? Então existe essa esponsalidade espiritual que nós temos com o próprio Cristo. E a quarta corda da lira é a da maternidade ou paternidade, que existe a maternidade e paternidade espiritual também. As pessoas que nós ajudamos, as pessoas que nós auxiliamos, as pessoas que nós aconselhamos, que praticamos as obras de misericórdia para com elas, as pessoas que nós trazemos para perto, as pessoas para as quais nós falamos de Cristo. Todas essas pessoas são filhos espirituais na fé que nós temos, porque nós estamos evangelizando elas, nós estamos levando a experiência que nós temos para elas, então elas são nossos filhos espirituais. E a maternidade biológica, paternidade biológica que todos nós sabemos, né? Que é fruto da terceira corda. Então, a terceira e a quarta corda são bem unidas, assim. Tanto de forma biológica como de forma espiritual. Porque se nós vivemos uma esponsalidade com Cristo, nós temos a necessidade de levar essa experiência que nós vivemos para outras pessoas. Então, a corda da esponsalidade produz a corda da maternidade. Não tem como a gente ser mãe sem ser esposa, nem de forma biológica, nem de forma espiritual. Mas a gente fala mais sobre isso se detém em outros vídeos, certo? O vídeo de hoje realmente foi mais uma introdução a todo esse mistério, a toda essa teologia de Santa Teresinha e o que é que quer dizer, afinal, esse negócio das cordas da lira, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me acompanhem para os próximos vídeos. A gente vai descendo em cada uma dessas cordas, a gente vai falando de como melhor afinar essas cordas da lira para tocar esse hino de amor. E é isso por hoje. Até a próxima!